Olá pessoal, tudo bem? Vitor França, médico oftalmologista. Mais uma terça-feira chegou e você já sabe, a gente tem todas as terças-feiras aqui um vídeo novo no canal, que é um canal voltado para pacientes. Então vamos lá para o tema de hoje. Hoje são 5 dicas, na verdade, que você deve fazer para evitar que sua visão fique pior, né? Então 5 hábitos que prejudicam a sua visão. Sem mais delongas, vamos direto para a primeira. Uma dica de ouro que muita gente infelizmente faz é utilizar óculos que não foram feitos para aquele indivíduo. Vamos lá então estabelecer algumas dessas causas, né? Óculos sem prescrição médica. Esse erro é comum, infelizmente é comum, e as pessoas às vezes no desespero ali se apegam a detalhes para utilizar algum óculos ali que não são deles, mas que ajudam, entre aspas, um pouquinho a resolver um problema imediato. Qual que é o problema disso, pessoal? Óculos emprestados, óculos comprados de forma irregular, sem uma certeza de que aquele grau é de fato o que você necessita, podem não só não te ajudar a enxergar bem, como trazer sintomas como cansaço visual, irritabilidade, vermelhidão, lacrimejamento, aumento de secreção, dificuldade para enxergar. Quando você retira logo os óculos fica mais difícil. Então assim, muita coisa acontece quando você utiliza óculos que não foram adequadamente prescritos para você, ou seja, você comprou no camelô, você pegou emprestado do vizinho, do pai, da mãe, da esposa, do marido, enfim, você arrumou de alguma forma um problema a mais aí quando você faz esse tipo de situação. Então não use óculos sem a prescrição ter sido feita para você. Então essa imprecisão no cálculo do grau, já que não foi feito para você, pode trazer esse tanto de sintomas aí. A gente ainda pode incluir enjoo, dor de cabeça, enfim, um monte de coisa, não vale a pena. Outra coisa importante é que somente o médico oftalmologista é o profissional habilitado para a prescrição de óculos. Se você fez óculos sem ter passado por um médico oftalmologista, você pode estar automaticamente adquirindo problemas, né? Não é incomum, eventualmente, a gente pegar receitas de não médicos, né? E essa receita vir com grau diferente do ideal para aquele paciente. Não é incomum também ocorrer prescrição com graus muito maiores do que o ideal para leitura em pacientes acima de 40 anos. Eu já vi casos bastante complicados e isso a gente não consegue depois, muitas vezes, dar um conforto com o grau adequado, porque o paciente já se habituou a graus excessivos, né? Então fica difícil para a gente retirar aquele excesso de grau depois que o paciente já se adaptou, e isso é mais complicado quando a gente fala nos pacientes que têm 40 e pouquinhos anos e já estão usando óculos que a gente vai prescrever lá com 10 anos ou 15 anos depois. Outra coisa que está extremamente comum, a segunda dica aqui, o segundo mau hábito que você deve evitar, é o uso excessivo dos computadores, tablets, celulares, né? Eu sei que, especialmente com o advento da pandemia, a gente ficou meio refém ainda mais dessas tecnologias e muitas vezes a gente não consegue se livrar delas, né? A gente usa para trabalhar, a gente usa para se divertir, a gente usa para aprender, como é o caso de você assistindo aqui esse vídeo hoje, mas o fato é, a gente deve evitar longas exposições, longos períodos utilizando esses equipamentos. Se você tem a necessidade de utilizar um computador, por exemplo, durante longas horas do seu dia por conta de trabalho, por exemplo, o ideal é que você de tempos em tempos dê intervalos, você pisque mais intencionalmente os olhos, você eventualmente olhe a cada 20 minutos para frente, pare alguns segundos ali olhando para frente, para que você faça uma adaptação da visão de longo alcance e da visão intermediária e de perto também. Não evite ficar muito tempo utilizando só a visão focada para a leitura de perto, até porque essas telas também emitem brilhos e esse brilho também vai trazer irritabilidade excessiva, né? E daí a gente já tira uma dica fundamental, que é piscar de fato intencionalmente os olhos. Existem estudos aí que a gente chega à conclusão que piscamos em torno de 20 vezes por minuto, e esses estudos mostram que uma pessoa com a visão focada durante muito tempo tende a cair em até 50% a frequência de piscadas. Então você passa ali a piscar 8 a 10 vezes por minuto e isso é suficiente para gerar irritabilidade ocular, para gerar olho seco, para gerar vermelhidão. Então realmente é importante que você pisque intencionalmente os olhos se você demandar utilizar esses equipamentos por longos períodos. O terceiro mau hábito que geralmente as pessoas fazem, muitas vezes sem nem se dar conta, é a utilização de colírios sem a prescrição médica. Eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso algumas vezes. A gente tem efeitos colaterais das medicações que às vezes são maiores do que o problema que você está tentando resolver com o uso dessas medicações. Então, pessoal, nunca utilize medicações que não foram prescritas especificamente para você. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Os corticoides. Os corticoides são medicações excelentes, ajudam bastante a gente na medicina como um todo,
todo e a gente utiliza também na oftalmologia. Muitos pacientes que têm alergia terminam utilizando por conta própria os colírios de corticoide e isso pode gerar aumento da pressão intraocular, isso pode gerar alterações aí com relação ao cristalino, antecipando muitas vezes o surgimento de catarata, e o tratamento da catarata é cirúrgico, tá? Então, pessoal, efeitos colaterais de medicações existem, não devem ser ignorados, e medicações não devem ser prescritas por indicação de vizinho ou parentes. Você tem que ir a um oftalmologista, no caso dos colírios, para que seja identificado o seu problema antes de mais nada, diagnosticado o problema, existe um tratamento. Então a partir daí é que a gente vai de fato fazer o tratamento adequado para você pelo período ideal e com o acompanhamento ideal. Não simplesmente chegar no balcão da farmácia, comprar uma medicação qualquer e sair pingando nos olhos. Isso pode te trazer problemas extremamente graves. Um quarto mau hábito que é fundamental você ter conhecimento são os famosos óculos pirata, né? Os óculos que você compra escuros aí para ficar ali mais socialmente aceitável, ou se você tem muita sensibilidade à luz, você vai a uma praia, por exemplo, e você utiliza óculos escuros. O problema, pessoal, desses óculos é que são óculos feitos sem nenhum tipo de controle, então você não tem nenhuma garantia de que eles realmente passaram por testes que vão favorecer uma segurança à medida que você utiliza esses equipamentos. Quando você tem óculos que são testados, óculos garantidos, que você comprou em uma fonte confiável, que você tem a certeza de que aqueles óculos são garantidos e que protegidos contra os raios ultravioleta, você tem um benefício do uso desses óculos, né? Por outro lado, quando você compra óculos que você não sabe a mínima noção da procedência desses óculos, você não tem certeza sobre a proteção, o bloqueio total desses raios ultravioleta. Muitas vezes não tem bloqueio algum. E o que é que isso pode gerar? A nossa pupila, ela dilata quando a gente está em ambientes escuros. Quando a gente coloca óculos escuros, a gente tem uma pupila dilatada. Então entraria mais luz ultravioleta nos óculos que não tem procedência. Então esse excesso, mais do que o habitual, que você está deixando entrar de raio ultravioleta nos olhos, podem te trazer diversos problemas, desde lesões da retina, eventualmente até câncer lá no olho, tá? Então não vale a pena. Os sintomas mais comuns são vermelhidão, irritabilidade, que são sintomas leves comparados a esses que eu falei agora há pouco. Porém, ninguém quer ter nenhum tipo de problema, então nunca compre óculos que você não tem origem, você não tem procedência desses óculos, você não tem garantias nesses óculos. Se você quiser saber um pouco mais do funcionamento da nossa visão, como funciona o olho, como funciona a reação pupilar à luz, tá aqui, ó, tem vídeos aqui em cima, vou deixar no card para você, vai ficar interessante para você complementar, depois que você terminar de assistir esse vídeo, complementar a informação aí e enriquecer mais o seu conhecimento. A quinta dica é importante você saber, o quinto mau hábito que as pessoas fazem é importantíssimo. Eu não vou parar aqui, tá, pessoal? Então fica até o fim que eu vou botar uma dica bônus para você aí, a sexta dica. Mas essa quinta é clássica. As pessoas tendem a retardar a consulta oftalmológica quando sentem alguma coisa. Ou eventualmente até quando não sentem nada, né? E a gente sabe que existem situações que mesmo sem sentir nada, a gente pode ter prejuízo visual e eventualmente perda de visão. E o exemplo clássico é o glaucoma. Também já tem vídeo aí no card para te mostrar sobre isso. Eu vou deixar o link também desses vídeos que eu estou falando na descrição. E aí depois você assiste com calma. Mas retardar um sintoma oftalmológico por acreditar que ele vai melhorar espontaneamente, pode ser que você se dê bem e de fato ele melhore, pode ser que você se dê mal e traga problemas definitivos para o seu olho. Então nunca retarde uma consulta oftalmológica. E de quanto em quanto tempo devo ir ao oftalmologista? Também já tem vídeo aqui sobre isso, vou deixar também no card e vou deixar também na descrição para vocês verem. Por faixa etária, é uma coisa que é mais didática, mas é óbvio dizer que quando você tem sintomas, esses sintomas têm uma causa e a gente tem que tratar o sintoma com base na causa. Então a gente tem que identificar o problema, tratar corretamente o problema para que você se beneficie e não tenha problemas mais graves, tá bom, pessoal? Bom, e para você que ficou até aqui, vamos à sexta dica desse vídeo. A sexta dica, pessoal, tem um pouco de relação com algo que a gente já falou aqui, mas é importante que você tenha esse alerta. Existem alguns hábitos de vida que a gente faz e que às vezes a gente não se dá conta, a gente está trazendo problemas adicionais para o nosso organismo. Então aqui vão duas coisas, são então duas dicas em uma, né?
3, na verdade, vamos ampliar isso daí. A primeira delas, sedentarismo. Se você está sedentário, você pode trazer problemas para os seus olhos, através, por exemplo, de um desenvolvimento de hipertensão, de diabetes, doenças aí que têm relação com o sedentarismo e que você pode ter prejuízo também na sua retina, nos seus olhos, tá? Um segundo mau hábito que está relacionado também a estilo de vida é o cigarro, o tabagismo. Quando você fuma, você prejudica o seu corpo como um todo e os seus olhos fazem parte do seu corpo, então não tem como escapar. Se você fuma, você também aumenta risco de lesões lá no fundo do olho e isso traz, obviamente, prejuízos, muitos deles definitivos, e você perde aquela visão ali, às vezes sem nem entender o que aconteceu, e muitos anos depois de um hábito que você veio fazendo ali dia após dia. E o terceiro, mas não menos importante, até porque é extremamente comum, é o abuso de bebida alcoólica. Tá? Então, se você bebe demais, você também traz prejuízos para os seus olhos. E aí entra uma outra dica, seria até a sétima, mas já que a gente está falando de bebida alcoólica, existe o metanol, que não é o etanol, tá? Que está presente aí em algumas bebidas falsificadas, e o metanol em pequenas doses ele pode dar alterações mais leves, e em doses um pouco maiores pode dar cegueira, em doses ainda maiores pode matar o indivíduo. Então, muita atenção ao tipo de bebida que você utiliza, a procedência dessa bebida e, obviamente, não preciso dizer, mas eu tenho que dizer, você tem que ter moderação no consumo de bebida alcoólica se você faz uso desse tipo de bebida. Então, pessoal, eu prometi 5, mas deixei aí quase 8, se não me engano, se eu não perdi as contas, deixei 8 dicas para você fazer e evitar, né? Assim, algumas para você fazer, outras para você evitar, medidas que vão trazer mais saúde para a sua visão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar as notificações. Toda terça-feira a gente tem um vídeo novo aqui no canal, e esse canal é feito, obviamente, para você, paciente, para ajudar você a entender um pouco melhor como funcionam os seus olhos, coisas que você deve evitar fazer, coisas que você tem que fazer com mais frequência, e dessa forma a gente conseguir fazer com que você preserve o máximo possível a sua capacidade de visão. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, te espero na próxima terça-feira. Um abraço e até lá!